Bom dia a quem é de dia e boa noite a quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. E hoje temos um convidado muito especial, um senhor que é especialista em agroglifos. É o senhor Newton Rampasso. Eu gostaria, senhor Newton, que por gentileza o senhor se apresentasse. Olá, bom dia, boa tarde a todos, depende do lugar onde estão, né? Sim. É, nós estamos aqui hoje para falar sobre os agroglifos, porque eu estive na Inglaterra por mais de 30 anos estudando esse fenômeno. Eu saí do Brasil no início dos anos 90 e retornei no ano passado. Então foram 3 décadas de estudos desse fenômeno extraordinário. Então nós vamos aqui falar sobre ele hoje. Ok. Eu soube que o senhor, quando foi estudar esses círculos, né? O senhor não foi para ficar tanto tempo, né? O senhor foi para ficar um pouco de tempo e depois acabou resolvendo ficar por lá. Isso é correto? Sim, de certa forma eu fui para ver como que o que acontecia, né? Para Sim, ter uma ideia sobre esse fenômeno. Então poderia ser que fosse uma fraude, sim, poderia ser qualquer coisa, né? Então eu fui para ver porque eu sempre fui do tipo que gostava de pesquisar em campo. Eu queria ver ali para poder saber o que estava acontecendo. Ler um artigo numa revista não me satisfazia muito. Eu queria ir lá e ver, né, como que certo. era. Então eu fui e logo no início já foi muito interessante, porque naquela época eu encontrava com pesquisadores do mundo todo, em cientistas de toda parte que estavam tentando solucionar aquele mistério. E acabei ficando, e inclusive depois de mais de uma década, eu já consegui juntar suficiente evidência de que era um contato de segundo grau que nós estávamos tendo Ok. nesses agroglifos. A parte da ciência já tinha desistido de conseguir alguma resposta, porque as anomalias não são padronizadas e cientificamente não dá para dizer muita coisa sobre aquilo, Ah, porque até mesmo os trabalhos de laboratório são anômalos. Então, os cientistas não ganhavam nenhum apoio, aqueles que tentavam, né, se manter nesses estudos, tiveram que desistir, os governos quiseram acobertar, a mídia é, foi de forma que o governo comandou ah, uma desinformação, um processo que por anos foi cancelando a veracidade do ah. fenômeno, eles foram causando enganos, faziam alguma fraude, falavam que tudo era feito daquela forma. E então criaram até a ideia de que eram dois senhores que faziam tudo, e Certo. dessa forma os agroglifos ficaram como que abandonados pela mídia, pela ciência, pelo governo e fora dos olhos da população. Então, nessa época, os espiritualistas começaram a invadir o campo, né, como que a gente Sim. dizia, e começamos a ter algumas respostas. Eu comecei a me juntar a eles para tentar mais detalhes sobre o fenômeno e consegui muita coisa interessante nessa segunda década, Ah, inclusive no final um contato com seres, assim como outros que estavam ali estudando por décadas o fenômeno também tiveram sim. contatos. Ótimo. Existia interação,
muita interação com a inteligência por trás do fenômeno, e nós ficamos como que brincando com eles ali, porque não é uma coisa muito direta, né? Eles não podem interferir diretamente, então fica assim como um contato sutil para as pessoas Sei. que estão ali trabalhando, para as pessoas que só vão ali de vez em quando, às vezes fica só uma evidência, né? Uma prova pessoal da existência dessa inteligência, e para muita gente fica pouca coisa realmente, Quase pela nada. televisão não fica quase É, nada. Apesar de que as fotos que são publicadas e espalhadas no mundo todo acabam ficando na consciência de todas as pessoas que têm um interesse pelo tema. tá. Então, pelo menos aquela ideia de que nós não estamos sozinhos, talvez fique na cabeça das pessoas e vão como uma semente crescendo para que um dia isso se torne uma floresta e todos nós vamos ter consciência do que está acontecendo. Como sempre, o governo sempre faz um acobertamento, quer seja Sim, na área de ufologia, a área dos crop circles, e há uma ligação muito forte entre ambos, né? Então, exato. os governos comandam a imprensa falada, escrita, televisiva, e bloqueiam, de alguma forma, com alguma ameaça, até para retirá-los do ar ou qualquer coisa assim, para que eles não divulguem estes fatos. Isso tem Exato. acontecido durante todo o nossos últimos 100 anos aí, vamos dizer, vai. Desde lá de Nikola Concordo. Tesla, com todos os trabalhos que ele fez, Nikola Tesla conversava também com extraterrestres, Roswell também foi abafado, era um balão meteorológico. Aí, quando Sim. eles filmam uma nave lá na Lua, é um outro balão meteorológico que escapou daqui e foi para lá. Pois é, não tem jeito. Até algumas coisas como grandes eventos ufológicos que houveram na Inglaterra, como o caso da floresta de... Hum, o senhor já ouviu falar daquela o caso na floresta que desceu uma nave, desligou todas as usinas, as ogivas nucleares? sim, sim. Né? Isso Então, aconteceu em várias Randenstein. partes do mundo, Estados Unidos, na Europa, Sim, na Rússia. exato. Eles E ali desligavam. Na Inglaterra aconteceu um caso famoso, né? Rendlesham Forest. Sei. E eu fui lá verificar, mas eu fui lá mais de 10 anos depois. Sim, Mesmo assim, dava para perceber claramente que haviam coisas que haviam acontecido de fato. Eles fecharam tudo, abandonaram tudo que tinha ali. sei. Inclusive, até hoje, é uma cena muito estranha. Você vai para lá, você vê pistas de aviação, Sim. edifícios, uma área enorme, todinha fechada, abandonada, e porque aconteceu isso lá. Então, eles têm essa área sob vigília agora de câmeras, mas não utilizam mais essa área, né? Como se ela Entendi. tivesse sido, ela foi invadida por uma forma de inteligência que eles não tiveram a capacidade nem de descobrir, nem de interferir, No que eles e faziam. então no que eles estavam fazendo, que eram ali existiam as ogivas nucleares americanas, né, que estavam colocadas na Inglaterra. Então mudou muita coisa ali com esse caso É. ufológico que também foi acobertado. Se não me falha a memória, nos Estados Unidos ele foi presenciado esse evento pelo senhor Robert Sala, se não me falha a memória. Ele, inclusive, fez entrevistas aqui no Brasil, em congressos de ufologia, detalhando todo o ocorrido lá, né? Mas tudo bem, mas vamos voltar ao nosso tema hoje, que Sim. são os agroglifos. O senhor tem alguma coisa para nos apresentar agora, em termos de agroglifos, aqueles, por exemplo, que o senhor considera mais importantes? O senhor poderia fazer, então, um relato a esse respeito? Utilizando, inclusive, fotos e tudo? Sim, os agroglifos, em geral, eles são Sim. divididos em duas categorias, né? Os falsos e os legítimos.
Tá. Os falsos são aqueles que praticamente iniciaram naquela época que o governo colocou a mídia para dizer que eram dois senhores que faziam eles, que era para tirar isso aí Foco. do jogo, né? Do Tá. foco. Então, começaram a fazer alguns agroglifos. Então, naquela época, feito por pessoas, engenheiros, sabe? Grupos de pessoas, eles alugavam o campo, faziam um agroglifo, que era possível de se tirar uma foto, naquela época ainda fotos aéreas de avião, de helicóptero, Ah, porque ainda não existiam os drones, né? Então eles faziam agroglifos pequenos, bem feinhos, às vezes passavam uma semana ali fazendo para conseguir uma foto para depois passar na mídia. tá. No o caso é que depois com a tecnologia, né, as pessoas começaram a melhorar as suas fraudes. Então, com drones e lasers e tal, faziam mais rápido, faziam melhores e começaram a aparecer profissionais que faziam até propagandas no sentido de fazer uma imitação de um agroglifo. Tá. Isso aí foi confundindo muita gente que estava em cima do muro, gente que não sabia ainda se dava para confiar, se aquilo existia, se não era. Então, ficou essa parte dos falsos e a parte dos legítimos, Tá. que era feito por essa inteligência extraterrestre. No caso de falsos, por exemplo, eles não conseguiam fazer a dobradura dos caules das plantas da maneira como era feito nos reais, né? Eles quebravam as plantas. Então, aí já É era um assim, indício de que era falso, né? claro, é muito fácil de ver quando é falso, Ah, porque a gente vê as marcas do ser humano, né? O ser humano vai ali de carro, leva a ferramenta, estaciona, leva para dentro do pisando com botas, fazendo marcas no chão, o campo geralmente molhado, quando chove fica aquele barrão, então o ah, pessoal pisa em cima, vai ali, pisa nas plantas, então eles usam as ferramentas, quebram as plantas. Isso, na verdade, é um vandalismo, né? Deixam os ah, fazendeiros loucos da vida. Às vezes eles pagam o fazendeiro para fazer, para não ter problemas com a justiça e tal, mas muitas vezes invadem mesmo e ah. fazem no meio É uma do dia, da invasão noite, mesmo, né? É uma é, invasão mesmo. e acabam fazendo um agroglifo normalmente pequeno, às vezes feio, né? Porque não dá para ter uma, uma forma de fazer ele bem feitinho, rapidamente, escondido do fazendeiro e tal. Tá. Então, eles acabam fazendo com cordas e tábuas, fazendo algumas marcas, quebrando as plantas, e conseguem tirar, então, uma foto aérea onde essa imagem fica de forma que dá para enganar bastante gente que não tem experiência. Então, você olha de lá de cima, uma foto, olha lá que bonito, ou, Tá. olha um agroglifo. Então, é isso. A gente vê claramente, às vezes eles até lixo jogam, é, Sim. bituca de cigarro, então É você assim. encontra, você sabe que aquilo é um agroglifo falso. Agora, quando você chega num agroglifo que já não tem como estacionar, não tem pegadas, para você chegar lá, está parecendo que você chega lá pela primeira vez, não tem ninguém que chegou lá antes. O agroglifo foi feito naquela noite, estava chovendo. A noite do verão inglês ela é muito curta, anoitece depois das 11, amanhece antes das 4 da manhã. Beleza. Então, naquele período de chuva, numa área sem acesso, você chega lá, não tem nenhuma marca de botas, aí você percebe que existem dobras anômalas, as plantas não Tá. estão quebradas, elas estão vivas e dobradas. Então, isso aí é uma anomalia que nós não conseguimos repetir. Não há tecnologia aqui na Terra para você emitir um raio de, vamos dizer, uma, uma, um feixe de micro-ondas no caule da planta Para que faz dobrá-la, com né? que ela dobre com calor, depois ela resfrie com outro tipo de micro-ondas refrigerador, e aí uma dobra fica existente na planta e ela continua viva, passando seiva
Certo. E ela não é, morta por esse Ela pode, processo. inclusive, ser colhida, né? Depois, posteriormente. Sim, ela é colhida normalmente, a não ser que as pessoas vão lá e pisem em cima. Certo. Então, é, essas plantas, elas continuam vivas, tudo continua como era antes, só que a natureza da planta foi modificada de uma forma inexplicável. Tá. E essas sementes, esse solo, essas plantas, eles têm várias anomalias que não são padronizadas, então nós não podemos falar, eles todos têm isso ou têm aquilo. Um tem, outro não tem, são centenas de anomalias diferentes, Tá. algumas relacionadas a campo magnético, outras à radiação, outras a sementes que são estéreis, outras a sementes são É, mais fortes. essa era uma Bom, dúvida que eu tenho, né? aham. Se nesses agroglifos foram detectados campos eletromagnéticos, foi detectado radiação que possa prejudicar a planta e uma pessoa que vá visitá-la. O senhor tem referências a esse sentido? Pois é como foram mais de, vamos dizer assim, mais de 10.000 agroglifos diferentes Certo. só no Reino Unido, no resto do mundo também muitos agroglifos aconteceram, fica complicado de você ter uma repetição, um Tá. padrão. Não, nós não temos como saber. Já existiram fato de que, com o equipamento de radiação, nós captamos várias vezes sinais radioativos. Tá. Assim como várias vezes, ou muito mais do que radioativos, sinais de interferência eletromagnética. Tá. E, e esses sinais também de forma que poderiam ser originados de várias maneiras diferentes. Poderia ser por ondas, poderiam ser por pequenos objetos que estavam espalhados no agroglifo, poderia também ser por outros motivos. Tá. Então, existiu sim muita anomalia no sentido de interferências, porém não padronizado. Às vezes era simplesmente um padrão baixo, um padrão ondulado, que você percebia uma certa interferência só num local do agroglifo e não em Tá. outros. Entendi. Não existe padrão, mas nós utilizamos, e principalmente no começo, utilizávamos muito equipamento Um contador e Geiger. tudo que era possível. Inclusive, agora eu tenho um colega que continua utilizando hoje em dia, e pegamos lá na temporada de 2019 Hum. muita interferência, muitos agroglifos que estavam ali causando demonstrações nos instrumentos. Nós Tá. utilizamos também cronógrafos para marcar, cronômetros, né, para Hum. marcar o tempo dentro e fora, porque existe anomalia de tempo. Então, Hum. o tempo fora do agroglifo, às vezes, em 3 minutos, difere em 30 segundos. Puxa vida. Existem anomalias em fotografia, em imagem, uma série de Entendi. diferentes formas de anomalias, né? Como na semente podem ter 400 vezes mais nutrientes do que a Entendi. semente fora do agroglifo, então essas sementes são colhidas, vão para o sistema de alimentação com uma interferência já dessa inteligência. E existe ali então um leque Hum. de interferências, de anomalias, onde os legítimos é, podem comparecer, né, Sim. uma série de diferentes coisas que a gente Tá. nota ali. Eu vi um comentário em que alguns agroglifos, por exemplo, num local de interior onde o sinal de celular é muito fraco, quando a pessoa entra no agroglifo, o sinal fica como se estivesse próximo de uma antena retransmissora. Isso é verdade ou é apenas um comentário? Isso aí, eu acredito, se não me engano, se não me falha a memória, também foi daqui do Brasil, Hum.
que quando foi pesquisado aqui pela revista UFO, se não me engano, Pelo senhor Givaer. então foi exatamente isso. É que, como eu não estive no Brasil, eu não visitei nenhum dos Entendi. agroglifos do Brasil. Então, ele parece que fez as pesquisas aqui e aconteceu isso. Certo. E nas pesquisas daqui. Nas de lá, chegou a acontecer o contrário. Como eu disse Aham. ao senhor, é uma coisa sem padrão. Então, lá acontecia de ter sinal em todos os lugares, dentro do agroglifo não chegava a não ter sinal. Também baterias, aconteceu muito de bateria estar toda carregada, né? Hum. E ela ser descarregada dentro do agroglifo imediatamente. Eu Tá. não sei se foi o caso, mas inclusive de drone Hum. passar sobre o agroglifo e cair. Tá, entendi. Então, porque perde a bateria muito rápido. E também já aconteceu o contrário, de você chegar já com a bateria fraca e falar, será que eu vou conseguir tirar uma foto, Sim. duas, E ela e se ela carrega. carregar totalmente. Então, Tá. como eu digo hoje, depois de tantos anos, né, essa inteligência é como se tivesse ali uma civilização de anciões, né? Certo. Senhores, como se fossem avós da nossa civilização, se divertindo ali com a nossa curiosidade. É. Então, eles ficam brincando, colocando uma outra numa linha, fazendo a gente ficar ali curioso com Curioso, aquele né? acontecimento anômalo que está acontecendo, né? Eu já tive até um caso Ah, que um relógio começou a voltar para trás, dava ao contrário. retroceder no tempo. Então, coisas incríveis, né? Há uma, Muita gente. fazendo uma analogia, por exemplo, entre uma abdução e também esses fenômenos que ocorrem no agroglifo, né? Nas abduções, vamos dizer que a pessoa está num automóvel, na estrada, vem um disco voador, faz bzzz, e o carro para, simplesmente para. O que pode causar que um carro venha a estancar? Seria, por exemplo, impedir que a energia elétrica circule pelos fios que saem da bateria e alimentam todo o circuito. Então, eles podem ter algum procedimento, algum processo que aumente a resistividade dos condutores. O mesmo tipo de analogia pode ser feito com pessoas, porque muitas pessoas, quando são abduzidas, elas não ficam imóveis, elas não conseguem se mover a cabeça, nem braços, nem nada. Elas ficam presas. Porém, elas continuam vendo e continuam ouvindo. Elas não conseguem pronunciar nenhuma palavra. Então, é como se esse sistema de bloqueio atuasse, por exemplo, do pescoço para baixo, impedindo a circulação de energia elétrica, dos impulsos elétricos que comandam os nossos membros, o nosso corpo em geral, sem, porém, agir naqueles sistemas autônomos, que são batimento cardíaco, respiração, que dependem deles, não depende de um comando do cérebro para que eles façam. Então, pode ter Uhum. uma analogia dentro disso, entre os agroglifos, que podem descarregar uma bateria, que pode impedir que um dispositivo eletrônico funcione. Agora, eu só não sei como é que eles vão carregar essa bateria. Não preciso Pois pensar sobre isso. eles têm um poder Sim. tecnológico e também de manipulação de energia que Hum, nós não conhecemos, né? correto. Existe também casos que as pessoas vão dentro de um agroglifo e gente que não gosta nem de cantar, nem dançar, começa a cantar, sai de lá, Sai alegre. sai alegre, sorridente, não percebe nem que o tempo passou. Às Tá, vezes o tempo passa muito rápido. É, São coisas que às vezes mexem com a energia da pessoa também. Tem tá. gente que se sente até mal. Algumas poucas pessoas, mas já tive esses casos de pessoas que não se sentem bem, dá uma dor de cabeça, as pessoas têm que sair de lá de dentro. Então, às Tá. vezes, não é só uma coisa que nós podemos ver, mas
a própria energia, né? Os animais, eu já estive em agroglifos em épocas mais recentes, fazendo interação com essa inteligência, né? Então, fazendo séries de meditação com grupos e com grupos de estudo, e às vezes nós estávamos deitados dentro do agroglifo, tentando fazer uma comunicação com esses vovôs brincalhões, né? Sim. Então, vamos ver se eles nos atendem hoje. Então, e, de repente, vem um pássaro e ele começa a fazer voltas dentro do agroglifo e cantar de uma maneira fora do comum. A gente chegava até a sacar o celular para gravar aquela cena, né? Bizarra, de que o pássaro estava fazendo ali, parte da natureza mesmo. Então, mexe com a natureza da planta, ele pode mexer também com a natureza dos animais e nossa. Entendi. Então, o fenômeno, ele amplia, não só para o lado físico, mas para o lado extrafísico, de uma forma sensacional. É uma coisa que, só mesmo estando ali assim para perceber, nós percebemos a realidade da coisa, sabe? É muito difícil até explicar para as pessoas que nunca foram, ou as pessoas que conhecem pouco, o tudo que acontece ali, o tudo que existe ali. Não mexe só com aquela experiência física, que você vai ver o relógio voltar para trás. Acontece também materialização, desmaterialização, mexe com equipamento, mexe com a cabeça das pessoas, mexe com os animais. É assim, muito amplo o espectro de acesso, né, Entendi. das anomalias desse fenômeno. Eu, por exemplo, gostaria muito de visitar um agroglifo pouco tempo após ele ser produzido. Porém, eu moro aqui em São Paulo e os agroglifos que ocorrem no Brasil são lá no sul. Até que eu saiba que ocorreu um agroglifo, o agroglifo já foi destruído, não dá nem tempo de pegar um avião e ir até lá. É complicado. Eu preciso, uma dessa, conseguir algum contato que, tem um agroglifo aqui, eu compro a passagem e vou para lá. E aqui parece que não estão mais acontecendo aqui no Brasil, se não me engano. Eles têm ocorrido no final do ano, mais ou menos em outubro, agosto, Sim, é porque setembro, outubro. é outra época de plantação. Bom, o senhor poderia nos apresentar alguns agroglifos que o senhor considera importantes e falar alguma coisa a respeito desses agroglifos? Eu vou passar rapidamente algumas imagens. Ok. Para que eu faça um rápido comentário sobre elas. Tá. E aí, quem sabe, aparece um outro agroglifo. Sim. Que vai ter uma imagem interessante. Eu vou colocar aqui uma imagem de um agroglifo. Eu não sei se o senhor já aparece tem... sim, está claro aqui para mim, aparece muito Está bem. claro um agroglifo aí? Está. Então, esse agroglifo, para mim, ele é muito interessante, porque ele aconteceu numa noite muito curta. Se não me engano, foi 2019. Eu tenho todos esses anos na cabeça, sim, com milhares de agroglifos que eu visitei, que a gente sempre sai na correria lá e vai o mais rápido possível. Então, são tantos, com tantas datas, que eu já não guardo mais datas. tá. Eu tento deixar um espacinho do nosso pequeno funcional, né? A parte funcional do nosso cérebro aqui, um espaço para outra coisa, porque senão ia entupir. Então, eu não tenho certeza se foi 2019, mas esse agroglifo, ele foi feito numa noite muito curta e chovendo. Nós estávamos... Desculpa, só uma observação. Nós temos mais 10 minutos de gravação. Mas... Continua. 10 minutos. Ok. Continua. Então, nós tivemos essa formação
feito muito rápido numa noite chuvosa. Eu consegui lá chegar primeiro que os outros visitantes ou pesquisadores. E não havia uma marca de pé, de bota. Eu deixei a minha marca. Então, eu podia ver a minha marca como uma pessoa que entra numa área nevada e olha para trás e vê a sua marca de pisar na neve. Sei. E ali não existia outra marca de nenhuma forma de que alguém estivesse ali antes. Dentro desse agroglifo, o senhor vê como um degrau que existe como três dimensões ali, Sim, né? uma imagem tridimensional. Isso. Não, na lateral do degrau é como um verde mais forte. Certo. Na frente do degrau é como uma área que as plantas foram totalmente dobradas. E em cima do degrau fica entre meios. Não é nem a planta dobrada, nem a planta deixada intacta. Ou seja, eles deixam nuances de dobradura das plantas para dar efeitos visuais. Isso aí foi feito de uma forma matemática. Eu contava 30 caules à esquerda, e aí dobraduras mais 30 deixados intactos, dobradura. Isso dentro de um pedaço de solo que, se você for ver, são 1, 2, 3, 4 áreas ali, né, que existem essa pinpoint. Nessas 4 áreas, eram como que 144 tufos de plantas deixados intactos. Sei. E o restante entre eles dobrados, próximos ao solo. Aí o senhor me diz, olha só que interessante, né? Como que ainda existe alguém que possa imaginar que um ser humano possa fazer uma coisa dessa. Com um pedaço de madeira, né? Pois é. Então, derrubaria tudo, né? Exato. Então, esse agroglifo é muito recente e muito interessante por esse fator. Esses dois, eu vou passar rapidinho agora, que nós temos pouco tempo. Esses dois senhores que foram dados pelo governo e mídia como os feitores de todos os agroglifos do mundo. Eles foram desmascarados posteriormente, não? Quem esteve estudando, quem sabe, né? Sempre soube que eles foram uma fraude. Inclusive, até o filho dele hoje continua disseminando a fraude. Mas quem não sabe acha que foi eles que fizeram mesmo. Tudo bem. Aqui na antiguidade, né, 1678, como eles achavam que era o demônio que fazia agroglifo, na ciência, né, o agroglifo é como um animal, um ornitorrinco. Né? Ele achavam que ele tinha sido costurado, né? Mas, na verdade, ele era um animal existente. É como hoje o agroglifo. Acham que é tudo uma fraude, mas não é. Ele é um fenômeno existente. Então, as bolas de luz, que já apareciam sobre agroglifos na época da Segunda Guerra, chamavam de Foo Fighters, né? Isso. Essas bolas continuam aparecendo em agroglifos hoje em dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, interrompendo um pouquinho o senhor. Pois não. O senhor, o seu grupo e o senhor conseguiram filmar algum agroglifo sendo construído? Não, nós não conseguimos filmar ele sendo feito, mas nós conseguimos um filme de uma pessoa que conseguiu filmar. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Essa é a dobra. Essa é a dobradura, né? A dobra, a planta continua viva. Isso aqui, se o senhor tentar fazer com a mão, ela quebra. Correto. Esse senhor aqui conseguiu filmar uma bola de luz, uma esfera luminosa sobrevoando o agroglifo. E ele era do meu grupo de estudos. Então, nós fomos um dos primeiros a ver esse fenômeno da esfera, que é hoje também na ufologia considerado uma sonda, né? Esferas de luz.
Eu vou ver se eu consigo Eu fui aqui visitado colocar. por uma sonda em casa há um tempo atrás. Mas continue, não tem nada a ver com isso agora. Vamos colocar aqui, vocês podem ver aqui agora no centro do vídeo a esfera de luz. Ah, dá para ver, sim, dá para ver. Ela está Esse aqui. vídeo, ninguém pode dizer que é fraude, ninguém pode dizer que foi feito no computador, porque ele foi feito por um amigo meu. Tá, E eu estava ali com ele quando nós vimos o vídeo pela primeira vez. tá. Bom, Então, sim, senhor Newton, nós sim, temos mais 3 minutos, infelizmente. Nossa gravação vamos. termina em 40 minutos, né? Aham. Então, nós É, vamos passar aqui bem rapidinho, aqui mais uma isso. imagem da bola. Deixa eu ver se eu tenho aqui um vídeo. Dá para ver perfeitamente a esfera. Então, por aí, o Sim, senhor pode ver que existe um vídeo que mostra esferas de luz fazendo um agroglifo. Ele ficou muito controverso. sim. Lógico que disseram que ele era falso. Não fui eu que fiz, não conheço quem fez. A pessoa que fez nunca mais voltou. Então, nós não sabemos, por certo, com 100% de garantia, dizer ele é verdadeiro ou não. Mas esse filme mostra as esferas de luz que nós sabemos serem verdadeiras. Tá. Então, é bem um sinal de que é possível que isso aconteça, porque nós já vimos testemunhas, né? Ouvimos relatos de testemunhas que Sim, viram também as esferas de luz fazendo agroglifos, às vezes à noite era só um flash de luz. Então, são muitos agroglifos, eles sim. têm muitos códigos, muitos tipos de sinais, às vezes são moléculas como o grafeno, eles mostram, no caso, esse apareceu em junho, em outubro, Tá. cientistas ganharam o Nobel de Química, o Nobel de Física, com o grafeno. Então, ele Tá. está sempre à frente dentro Só um das nossas detalhe, pesquisas. senhor Newton. Sim, Eu gostaria que nesse minuto final o senhor aham, fizesse uma avaliação final. O senhor tem 1 minuto e eu gostaria de sim, convidá-lo novamente para continuar a nossa palestra, a nossa entrevista. E eu vou claro, procurar conseguir um programa que aumente além dos 40 minutos, né? Então, eu gostaria que o certo. senhor fizesse um pequeno relato e fica Aham, convidado para, em breve, voltar aqui e dar continuidade, então, a esta apresentação. tá certo. É, o que eu acho mais interessante hoje em dia é que as pessoas saibam que esse fenômeno é verdadeiro, ele é um fenômeno real, ele é considerado na ufologia, deveria ser considerado, né, pelo menos, um contato de segundo grau, porque deixa marcas no solo. Fisicamente, nós podemos verificar essas marcas, e eles continuam acontecendo depois de tantas décadas. Tá. E nós deveríamos dar, então, importância a isso e seguir estudando esse fenômeno, porque é, é uma forma de contato que nós estamos tendo com os nossos irmãos aí extraterrestres. Senhor Newton, eh, eu agradeço muito a gentileza do convite, do senhor ter vindo participar, aceitado o convite. É um prazer muito grande conversar com o senhor. Eu conheci o senhor pessoalmente em São Tomé das Letras, onde o senhor fez também uma apresentação lá, e nós vamos retornar a isso aqui bem em breve. Eu Deus que agradeço. abençoe.